Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que estudamos os ensinamentos de Jesus, suas parábolas. Estamos vendo alguns apontamentos do livro As Cartas de Paulo, interpretadas, comentadas por Haroldo Dutra, né? Estamos vendo o capítulo 13, em que ele intitulou de evolução. Vamos retomar o ponto que paramos para continuarmos as nossas reflexões. Então, ali no capítulo 3, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec traz há muitas moradas na casa de meu pai, temos ali no item 11. No vosso mundo, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros mundos, porque estamos falando de mundos adiantados, de mundos superiores, né? Naqueles outros mundos não há necessidade destes contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada por angústias da vida material ou pelo contato dos maus que lá não têm acesso. Então, dando continuidade, nos mundos de expiação e provas, moram, então agora Haroldo Dutra falando, né? Vimos esse trecho que ele traz do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora vamos lá. Nos mundos de expiação e provas, moram os espíritos maus e os que pretendem se tornar bons. Ele pôs entre parênteses, nós, né? Por quê? Ele estava falando, né? Ele está falando para quem está lendo. Ele parte do pressuposto, creio eu, que quem esteja lendo as cartas de Paulo, esses comentários, é porque está em busca, mesmo errando, mesmo ainda patinando tanto, nos comprometendo tanto, existe em cada um de nós um desejo de melhoria. Né? Por isso que ele colocou, nos mundos de expiação e provas moram os espíritos maus e os que pretendem se tornar bons. Nós, nesse estágio de evolução, nenhum desses espíritos tem acesso aos mundos ditosos. Isso, o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu, né? Então, é verdade, né? Como nas nossas condições, né, nós não podemos penetrar esses mundos superiores, porque exige um padrão vibratório muito superior, o homem é muito hábil, né, em retratar as zonas infernais, né? Há tantos livros, há tantas coisas que, na verdade, são as recordações, né, das vivências no plano espiritual, ambientes inferiores aos quais pertencemos, ou se não pertencemos, podemos ir em visita, né? Então, ou já lá estivemos, então conhecemos, né? Já mundos superiores não temos condição de adentrar, né? É isso que ele está dizendo. De outro modo, somos especialistas em imaginar o inferno, porém extremamente amadores na arquitetura de um mundo ditoso. Até mesmo as produções cinematográficas que abordam o futuro exibem um ambiente infernal com minúcias e muita tecnologia e devidamente povoado de pessoas mal intencionadas.
Libertar, no entanto, a mente do inferno e começar a focar na alegria, na plenitude, consiste em ação basilar. É salutar. Idealizar um mundo ditoso é característica de indivíduos lúcidos, cuja aspiração é a felicidade espiritual. São seres conscientes que um dia estarão prontos a viver em um mundo melhor. Por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. À medida que os mundos alcançam os patamares da progressão, estar em harmonia com o grau de aperfeiçoamento do orbe é determinante a seus habitantes. Então, nós só estamos na Terra porque o nosso padrão vibratório é compatível com a Terra. É assim que funciona. Quando não for mais compatível com a Terra está num processo de transição, né? E conforme vai, chega um momento que é possível que o nosso padrão vibratório, se nós não nos esforçarmos, não seja mais compatível com a Terra do futuro, né? Então vai depender do nosso esforço nesse processo de regeneração, para podermos viver no mundo de regeneração. O mundo de regeneração é composto por homens regenerados. Então, se nós estamos trabalhando no processo de regeneração íntima, muito possivelmente faremos parte dessa mudança, caminharemos com o mundo, né? Com o mundo, mudaremos com o mundo, né? Agora, se nos atrasarmos, é possível que não possamos permanecer quando aqui for palco de espíritos que já não trazem os males que ainda insistimos em alimentar em nós. Mas vamos lá. À medida que os mundos alcançam os patamares da progressão, estar em harmonia com o grau de aperfeiçoamento do orbe é determinante a seus habitantes. O espírito sem condições de acompanhar o curso é automaticamente transferido a planetas compatíveis com suas escolhas, que visa a sua marcha evolutiva. Em outras palavras, estagnar e se entregar à rebeldia, à teimosia, à resistência ou à prática do mal, o que resulta em dor para os semelhantes e as comunidades nas quais está inserido, significa ser encaminhado a um mundo equivalente ao seu grau de aprimoramento moral. O que define o mundo onde habitamos é a nossa evolução moral. Não basta o progresso intelectual. Então, o que define o mundo em que habitamos é a nossa evolução moral. Não basta o progresso espiritual. Aliás, o progresso intelectual. É certo que os mundos não interrompem a progressão evolutiva para esperar os alunos retardatários. Não se demoram no aguardo dos rebeldes, dos teimosos, dos perversos e daqueles que optaram pela procrastinação da própria jornada evolutiva, né? Então, adiar. Os mundos seguem o planejamento cósmico de evolução. E é por conta disso que os profetas da Bíblia hebraica e do Novo Testamento, bem como os espíritos superiores da revelação espírita, são unânimes em afirmar que há tempo marcado para a progressão dos mundos.
O último capítulo da Gênese de Allan Kardec é intitulado São Chegados os Tempos. Agora vamos ver um trecho de Allan Kardec ali na Gênese, que foi o último livro que ele escreveu. Hoje, a humanidade está madura para lançar o olhar a alturas que nunca tentou divisar, a fim de nutrir-se de ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia. A geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento, no sentido do progresso moral que assinalará a nova fase da evolução humana. E Haroldo coloca: é de João Batista a advertência: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então, se buscarmos ali as palavras de João Batista, antes de Jesus surgir no cenário, digamos assim, ele falava: arrependei-vos, porque está próxima a chegada daquele de quem eu não sou digno de desatar o nó da sandália. Então, ele preparou aqueles que o ouviam, os discípulos que o seguiram, os seguidores, né? Que o seguiram, aguardando a vinda daquele que João Batista anunciava, a chegada, né, do Messias. E por isso que ele falava, né? Ele repetia muitas vezes, chamando, clamando, mas muitas vezes clamou e era uma voz no deserto. E é um deserto realmente, né? A região que ele ficava ali no Jordão, mas o deserto das almas, o deserto do coração, né? Aquele coração não preparado, né, para a vinda de Jesus, mas muitos estavam, porque Jesus colocou entre tantos muitos espíritos preparados, que era para que ele pudesse justamente dar conta do seu trabalho. Se ele estivesse apenas junto de espíritos extremamente endurecidos, com o coração seco, né, como um deserto, sem ali condição de uma semente brotar, o trabalho dele seria em vão, né? Então já havia muitos ali preparados, foram encaminhados. Então, é de João Batista a advertência: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Próximo, diz Haroldo, no sentido histórico, não podemos confundir e desejar avaliar os progressos dos mundos, empregando como parâmetro o tempo de uma encarnação humana. O planeta Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Assim, ao nos referirmos aos ciclos de aperfeiçoamento dos mundos, estamos falando de milhares de anos. Então, o planeta Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Assim, ao nos referirmos aos ciclos de aperfeiçoamento dos mundos, estamos falando de milhares de anos. Em adição, as escrituras paulinas, que são as cartas de Paulo, também registram a questão da progressão dos mundos, contudo pautada por uma linguagem específica daquela época. Paulo, recorrendo ao simbolismo dos profetas da Bíblia hebraica, discorreu acerca da era messiânica ao final dos tempos, do retorno do Jardim do Éden, da nova criação e das novas criaturas.
Como dito, a transição do planeta Terra para o mundo de regeneração segue acompanhada pela humanidade, que igualmente experimenta certo progresso. Sabemos que há criaturas que se demoram na marcha evolutiva, porém a humanidade tem progredido ininterruptamente. Em comparação à humanidade de 4.000 anos atrás, avançamos em grau de evolução. Para os futuros habitantes do nosso planeta, daqui a 4.000 anos, seremos considerados seres primitivos. Sim, olhando para trás, né? Seremos seres muito primitivos. Todavia, a humanidade inteira não pode ser avaliada, nivelada pelos indivíduos que optam pela procrastinação. Uma parcela de pessoas, infelizmente, se manterá resistente, um fator que, de certo, não comprometerá a evolução do planeta e da humanidade, porque tudo caminha, nós é que nos perdemos e seremos reconduzidos, né? Se não seguirmos o ciclo, se não nos movimentarmos nesse movimento que está acontecendo. Salientamos uma vez mais, o indivíduo que adotar um estilo de vida incompatível com a nova humanidade, totalmente desconectado à realidade da Terra, será endereçado a outro orbe, em conformidade com seu nível de adiantamento. Há um equilíbrio entre a evolução da humanidade e do mundo. O progresso deve andar conjuntamente nas duas situações. Então, a evolução da humanidade juntamente com a do mundo, né? O planeta que habita. A misericórdia divina constantemente renova ensejos, porém desprezar possibilidades anteriores consiste em tornar as novas oportunidades mais difíceis. Quanto mais insistência na rebeldia em padrões antigos de comportamento, mais atribulações encontramos no nosso destino, pois quem semeia espinhos, colhe espinhos, e quem semeia frutos, colhe frutos. Essa é a lei. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec e os espíritos superiores convidam-nos à seguinte reflexão. Nós, do planeta Terra, estamos situados no sistema solar, Via Láctea. A astronomia calcula que há aproximadamente em nossa galáxia 200 bilhões de sistemas solares. Isso só na nossa, né? Na hipótese de que em cada sistema solar da Via Láctea exista um planeta de expiação e provas, estaremos diante da existência de 200 bilhões de planetas estagiando nessa categoria. A Terra, enquanto planeta de expiação e provas, tem avançado no desenvolvimento e está próximo de se tornar um planeta de regeneração. Ao considerarmos que a Via Láctea comporta alguns bilhões de planetas em nível de expiações e provas, deduz-se que haja lugares disponíveis para acolher espíritos renitentes pouco interessados em acompanhar o progresso da Terra. Vale ressaltar que, mesmo perante as estimativas da ciência astronômica quanto à grandeza do cosmos, nós nos julgamos os únicos seres inteligentes e o nosso planeta, com suas conjunturas excepcionais, o centro do universo. É muito interessante que ainda carreguemos algo tão antigo, né? Antes o telescópio dá para entender, mas uma vez que, e ainda mais agora, né, com esses aparelhos sensíveis
que alcança, sabe Deus que distância, não é? Então essa imensidão é clara, é real, é fato. E como que pode-se ainda achar que só na Terra existe humanidade? Então, realmente, nós seres humanos somos muito preguiçosos, no sentido de não querer pensar, não querer refletir, porque não precisa ter muito entendimento para compreender que é impossível que Deus tenha criado todo esse céu estrelado para nós, né? Esses bilhões e bilhões e bilhões, e só nós aqui, né? Só nós com vida. Então, é muito complexo o ser humano, não é? Mas vamos lá. Vale ressaltar que, mesmo perante as estimativas da ciência astronômica quanto à grandeza do cosmos, nós nos julgamos os únicos seres inteligentes e o nosso planeta, com suas conjunturas excepcionais, o centro do universo. E tendo-se em conta a hipótese dos números astronômicos para a existência de mundos de expiação e provas, o que supor em relação aos mundos celestes? Quantos redentores existem no universo? Seguramente o raciocínio do homem e todos os instrumentos de apuração não conseguem fazer esse cálculo. É demais para o limitado intelecto humano. E prosseguindo em nossa reflexão, no que tange a postura do homem na Terra, ou seja, a ideia de antropocentrismo, quer dizer, o homem no centro, né? É oportuno mencionar que o termo humanidade não alude apenas às pessoas que estão no planeta Terra. Humanidade são os espíritos que povoam o universo, seres criados por Deus em fase do pensamento contínuo e da razão, a despeito do planeta, do sistema solar ou galáxia que habitam. Então, mesmo em mundos inferiores, sempre haverá o uso do pensamento, né? É o que ele está falando aqui, em fase de pensamento contínuo, porque o homem, o espírito, quando adentra, é criado, né, por Deus como espírito, essa fagulha divina, que já vem lá de trás, mas transforma-se num espírito, aquele princípio inteligente que caminhou pelos reinos. Aí, esse princípio inteligente transforma-se por Deus em espírito, ou seja, adentra o reino da humanidade. A humanidade, para ser humanidade, sendo espírito, tem o pensamento contínuo. Os seres dos outros reinos não têm pensamento contínuo, né? Só a humanidade, só os humanos, só os espíritos. Atualmente existem por volta de 8 bilhões de espíritos encarnados na Terra. Há 5.000 anos, no entanto, o montante de espíritos encarnados no planeta era bem reduzido. Isso posto, ao reputarmos a existência da humanidade distintamente em nosso orbe, fica difícil entender o expressivo aumento da população terráquea. Revisando, ao encarnar na Terra, o Cristo tinha um propósito muito bem definido: fazer o orbe e a humanidade avançar em direção ao mundo celeste, morada dos espíritos puros em plena comunhão com Deus. Jesus veio como um catalisador que acelera o processo da reação química. Assim, o segmento de evolução do planeta, concomitante ao de transformação da humanidade, foi estimulado com o advento do governador planetário da Terra.
Jesus nos trouxe o Código Moral Universal, cuja capacidade é transformar a humanidade em nova humanidade, também a Terra em novo planeta. O Código Moral Universal é o Evangelho, é o próprio Cristo. Em conformidade com o pensamento de Paulo, a existência de Jesus iguala-se a um código moral das galáxias. Sua missão é elevar o planeta Terra à categoria de mundo celeste. Assim sendo, quem vai conduzir a Terra até o mundo celeste é o Evangelho, o Cristo planetário. A Terra, em vias de finalizar seu ciclo no mundo de expiação e provas, alcançará o degrau de mundo ditoso. Então, Paulo emprega as expressões últimos tempos, nova terra, novo Adão, nova humanidade, para se referir à nossa caminhada para o mundo ditoso. O apóstolo compreendia o método de purificação e aperfeiçoamento da terra para voltar a ser como o jardim do Éden, um mundo sutil, onde reina o bem, onde não há dor, como não há mal natural nem mal moral. O último degrau da escala é o mundo celeste, nossa futura habitação. Ademais, no parecer do apóstolo, espírito puro é o ser que foi redimido e atingiu a ressurreição, que é o corpo espiritual, assumir-se realmente ali naquela condição. No resumo do capítulo, o progresso dos mundos é fato. A superação de nossa crise antropocêntrica é essencial. Definitivamente, no sistema solar, não somos o Senhor absoluto. Rejeição à ideia de inferno enquanto destino, o demônio não tem predominância sobre Deus. Somos seres livres, todavia escolher preferencialmente o caminho interrupto da retidão promove a rápida ascensão. Temos o Evangelho, o Cristo a nos rememorar, o nosso desígnio, devemos sim renovar nossa mente, fixar no adiantamento moral e espiritual e desejar os mundos celestes, pois se alcança unicamente o previamente aspirado e idealizado. Então, se nós passamos a vida sem idealizar algo maior, que a Terra se transforme em algo muito maior com a mudança de cada um de nós, se nós já não projetamos essa caminhada ininterrupta do Espírito, sabendo que há mundos superiores nos aguardando e nós estamos aqui em demora, em atraso, porque muitos daqueles que nessa escalada evolutiva já estiveram ao nosso lado, possivelmente estão em condições muito melhores, enquanto outros em condições piores que as nossas. Então, é sempre a nossa escolha, é sempre o uso do nosso livre-arbítrio, mas nós não desfrutaremos de algo que não idealizarmos. Enquanto o homem não idealizar essa ascensão, ele vai continuar rastejando, rastejando. E é assim. É por isso, então, que é preciso que meditemos muito, reflitamos e compreendamos que na vida, quando o esclarecimento nos chega, há de operar mudanças positivas. E para tal, peçamos muito a Deus, a Jesus, nosso Mestre, que nos envolva em seu manto de amor. Que fiquemos em paz.